AFHI11, o fundo de CRIs da Araújo Fontes. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 28 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Ao que parece, tem uma situação envolvendo uma securitizadora. Vem mais polêmicas por aí, inclusive com denúncias à CVM. Veremos então qual é a atual situação do fundo hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Lembrando que o fundo iniciou as suas operações lá em abril de 2021, a cota patrimonial a R$ 93,85, 427 milhões é o patrimônio líquido dele, 38 mil cotistas e na data que eu gravo com vocês, o AFHI11 cota na B3 a R$ 92,50, fazendo um P sobre VP de 0,99, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,76%. A cotação aqui no mercado secundário chegou aos R$ 82,06, agora em dezembro de 2024. Desde então buscou uma pequena recuperação aí no mercado secundário, atingindo o topo aos R$ 94,10 agora em março de 2025. Desde então ele vem lateralizando aí no mercado secundário. A última distribuição do fundo ocorreu agora, com pagamento no dia 21 de agosto de 2025, R$ 1,01 por cota, fazendo um yield mensal de 1,1%, anual de 12,65%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em AFHI11, teria hoje R$ 1.223,20, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo tenta acompanhar a linha do CDI, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, mas ele não a supera, superando apenas a linha do IPCA e a linha do IFIX. Então, ponto relativamente positivo, porque no período ele retornou 22,32%, o CDI retornou 24,39%, o IPCA 9,71% e o IFIX 8,22%. Então, fica aqui o ponto relativamente positivo para a rentabilidade do AFHI11. Mas, voltando aqui para o relatório, de saída, a gestão comenta que o resultado gerado agora em relação a julho de 2025 foi de 98 centavos por cota. Ele tem uma reserva de 41 centavos por cota acumulada, chegando uma reserva de inflação acruada no fundo de 37 centavos por cota, um resultado total de 78 centavos. A distribuição de R$ 1,01 por cota fez aí no mês um yield de 1,1% e a reserva agora decrescendo um pouco de 44 centavos para agora 41 centavos por cota. Mas já de saída aqui no relatório, a gestão comenta uma situação que ocorreu agora no dia 18 de agosto de 2025. Segundo a gestão, foi protocolada na CVM uma denúncia em face da Virgo Companhia de Securitização. A denúncia, segundo a gestão, foi apresentada por um ex-executivo da securitizadora que se refere à aplicação de recursos do patrimônio separado de diversas operações em um fundo de investimento em renda fixa, crédito privado, o Allocation FIRF. Segundo a gestão, a denúncia deu conta que o Allocation FIRF aplicou os recursos na aquisição de uma operação de um CRI para financiamento de obras de um empreendimento hospitalar em contrato BTS. No dia 30 de julho de 2025, a equipe da gestão identificou uma movimentação não programada de recursos depositados no patrimônio separado do CRI do Oba Hortifruti. No extrato das contas correntes do patrimônio separado, constou a saída de recursos sobre a rubrica Pague for TED STR-SD disponível. Imediatamente após identificar a movimentação, a equipe de gestão notificou a Virgo solicitando imediato resgate da aplicação, considerando que, conforme o previsto lá no termo de securitização do CRI, os recursos do patrimônio separado devem ser aplicados em títulos de renda fixa emitidos pelo Banco Itaú ou títulos públicos de curta duração. A solicitação foi devidamente atendida no dia seguinte e, na oportunidade, a gestão comenta aqui que solicitou ainda que qualquer recurso aplicado de forma divergente do previsto nos documentos de qualquer operação sob custódia da securitizadora deveria ser imediatamente adequado. Em comunicado publicado agora no dia 25 de agosto de 2025, a Virgo apresentou o histórico das operações que tiveram recursos aplicados no Allocation
FIRF, confirmando que todas as operações investidas pelo AFHI11 sob custódia da securitizadora não possuem mais recursos aplicados no referido fundo. De acordo com o mesmo documento, os recursos do patrimônio separado dos CRIs Copagril, Direcional e Oba Hortifruti haviam sido direcionados para o Allocation FIRF e atuação diligente aqui da AFHI e antecipada da equipe de gestão possibilitou a identificação da aplicação de recursos do patrimônio separado de forma divergente ao patrimônio nos documentos de operações e permitiu que os recursos fossem resgatados e reaplicados de forma adequada antes que o fundo Allocation FIRF fosse fechado para resgate e aplicações pelo administrador. Diante desta situação exposta, a administração aqui do AFHI11 revisitou todos os documentos das operações sob custódia da Virgo e está propondo ajustes necessários, além de suspender temporariamente a participação da securitizadora em operações em fase de estruturação. Então, a denúncia dá conta de que a Virgo tem realizado operações nada conflituosas, muito suspeitas e, segundo o noticiado aqui pela Nord Investimentos, a matéria assinada aqui pelo Otmar Schneider dá conta que a denúncia na Virgo levanta alerta sobre os FIIs com exposição a CRIs da securitizadora. Segundo o Otmar Schneider, na matéria da Nord Investimentos, o ex-executivo acusa controlador da Virgo de desviar 240 milhões para cobrir CRI, acendendo um sinal de alerta no mercado. Segundo a matéria, uma nova denúncia registrada na CVM trouxe à tona práticas preocupantes no mercado de crédito privado. O caso envolve a Virgo, acusada de gestão temerária e possível desvio de recursos, o que levou os investidores a questionarem como isso impacta os fundos que têm exposição a CRIs originados pela gestora. Segundo a matéria do Otmar Schneider, a denúncia apresentada à CVM por um ex-executivo da Virgo acusa o controlador da securitizadora de gestão temerária. Segundo o relato, cerca de 240 milhões teriam sido movimentados de forma indevida para cobrir uma garantia firme assumida pela Virgo em um CRI da Cedro Participações destinado à construção de um hospital BTS para a ON Clínicas lá em Belo Horizonte. De acordo com a denúncia, os recursos de investidores institucionais como a Quineia, a XP Asset e também a Oris foram transferidos para um fundo chamado Allocation, por meio do qual foram usados para financiar a aquisição do CRI problemático. O problema é que os recursos do fundo de reserva de CRIs servem como garantia de operação e, portanto, não podem ser utilizados para investimento em ativos de maior risco ou de baixa liquidez, o que foi o caso. A matéria do Otmar Schneider comenta aqui que a CVM ainda vai apurar os detalhes da denúncia, mas o episódio já levanta questionamentos sobre a atuação dos gestores e o nível de supervisão do mercado. Se comprovadas as irregularidades, o caso pode resultar em sanções administrativas e até criminais, além de reforçar a necessidade de regulação mais rígidas sobre as securitizadoras. Então, ponto de extrema atenção, porque a Virgo se encontra aí no radar com possíveis comportamentos de gestão temerária, o que afeta aqui também o AFHI11. Então, ponto de extrema atenção. Mas, seguindo aqui no relatório de julho de 2025, para o AFHI11, o fundo auferiu um lucro em regime caixa de R$ 4.486.000, o que somado ao saldo acumulado e não distribuído de R$ 1.985.000, o resultado a distribuir do fundo em julho, totalizando R$ 6.471.000, R$ 1,42 por cota. A gestão optou por distribuir o valor de R$ 1,01 por cota e, desta forma, o resultado acumulado não distribuído do fundo totalizava R$ 1.870.000, 41 centavos por cota. O resultado acumulado da correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizava R$ 1.678.000, 37 centavos por cota, agora em 31 de julho de 2025. Houve também a desvalorização da cota patrimonial saindo de 94,76 para 93,85, decrescendo 91 centavos por cota em julho, muito influenciada aí pela marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRIs no período. A gestão destaca aqui também que todas as operações do fundo estão adimplentes com as suas respectivas obrigações.
Na distribuição de R$ 1,01 por cota, o AFHI11 faz um dividend yield de 1,10 mensal e 13,99 anual. Em relação às movimentações, houve aqui a compra no mercado secundário de um volume de R$ 2.661.000 do CRI da RNI a uma taxa de CDI mais 1,74 ao ano. Houve aí também a venda do CRI da Brookfield entre os dias 18 e 19 de agosto, vendendo no mercado secundário o montante de R$ 530.000 referente ao CRI da Brookfield a uma taxa de PCA mais 8,6 ao ano. As projeções da gestão é que agora, em relação à inflação, atenção pessoal, o IBGE divulgou o IPCA 15 com projeções de deflação de 0,14 para o mês de agosto de 2025. Segundo a gestão, a expectativa do mercado era de deflação de menos 0,21%. O principal impacto no índice decorreu da incorporação do bônus da Itaipu, que resultou em um recuo de 4,93 na linha de energia elétrica. Então, é aquela manipulação que já comentamos aqui em outros vídeos que o governo realiza. Quando não é com a energia elétrica lá através da Itaipu, é através da gasolina com a Petrobras. Então, esta situação influencia todos os fundos imobiliários aqui que têm como resultado, como carteira, a indexação ao IPCA. Então, é bem provável que os próximos resultados aí para outubro, novembro e até dezembro venham com deflação agora de agosto de 2025. E em relação ao AFHI11, a gestão comenta aqui que estima o impacto negativo na receita de correção monetária do fundo nos próximos meses, razão pela qual a estratégia de retenção dos resultados nos últimos 12 meses permitirá a manutenção do patamar atual de rendimentos. Então, esta reserva que o fundo tem hoje na casa de 41 centavos por cota permitirá uma linearização da distribuição, o que é ponto positivo neste momento de deflação na casa de 0,21% e 0,14%. Em relação às movimentações aqui do fundo, houve uma amortização extraordinária total. É o CRI da Vick Engenharia, a operação de 4,5 milhões, um retorno de R$ 1.563.000, um prazo de 36 meses, a uma taxa média de aquisição de CDI mais 5,5% ao ano, a operação que foi integralmente amortizada, ponto positivo. Em relação à DRE do fundo AFHI11 para julho de 2025, 4.865 de receitas, R$ 379.000 de despesas, 4.486 de resultado, um rendimento aqui de 4.601, fazendo um resultado de 98 centavos por cota, consumindo, portanto, 3 centavos da reserva, ela que era de 44 centavos e agora de 41 centavos. Em relação ao histórico de cotistas, ele vem perdendo, tá? Atenção aqui, cotistas, porque o AFHI11 vem perdendo cotistas, decrescendo de 42.586 agora para 38.876 cotistas, uma queda em relação a junho de 2025 de 1,77. A cota patrimonial também decresceu 0,97%, saindo lá de 94,76 para agora 93,85. Em relação ao volume mensal na B3, R$ 840.000 ao dia, no mensal 19.230.000, decrescendo também 10,63%. E em relação à carteira aqui do fundo, a maior exposição é a unidade fotovoltaica Jacutinga, uma operação que corresponde a 3,96% do patrimônio líquido do fundo, no montante de 16 milhões, uma duration de 6,18 anos. Mas o fundo se encontra bem pulverizado em diversas operações. Muita atenção aqui porque ele segue lá com o maior devedor sendo o Oba Hortifruti, 5,75%, mas ele tem aqui também o GGRC, 5,15% na distribuição por devedor, mas ele tem aqui também em relação às suas indexações, 70,67% dos CRIs indexados ao IPCA, a uma taxa média de 8,5%, uma taxa média de marcação de 10,35%. Já no pré, ele tem 1,89% do patrimônio líquido alocado, dando uma taxa média de 16,64%. E nos CRIs CDI, 22,48% do patrimônio líquido do fundo alocados a uma taxa média de 3,32%. Nas operações do mês, ele adquiriu o CRI da RNI e vendeu 2 CRIs aqui da Brookfield,
finalizando um montante aqui de aproximadamente R$ 500 mil de vendas e 2.600.000 em relação às suas compras. Para a carteira, como comentamos, ele tem 74,36% de IPCA, 95,04% são no veículos de CRIs, 4,96% para o caixa e em relação à indexação, novamente, voltando aqui, ele tem 23,65% de CDI, 1,99 no pré, em relação à distribuição do tipo de risco, 41,47% do risco contratual, naquela posição 63% de high grade, 36% de high yield. Em relação ao segmento, 18,67% do varejo essencial, mas ele tem aqui também incorporação, logístico, shopping center, lajes corporativas. Em relação à Virgo securitizadora, ele tem 23,85%, então ponto de extrema atenção, porque a Virgo tem dado esta notícia, esse buchicho aí no mercado secundário, com um conflito de interesses e até uma possível gestão temerária, então ponto de extrema atenção. E a Virgo não fica só, como vimos aqui lá no vídeo em relação ao CAC R11, tem uma situação lá também em relação à Habitasec, então ponto de extrema atenção aqui por parte do cotista do AFHI11 a estas bombas polêmicas, a estas situações lamentáveis, vexatórias que têm ocorrido aí no mercado de securitizadoras. Em relação à série aqui do AFHI11, 82,7% para a série única, mas ele tem aqui também 13,73% para a série sênior. Enfim, na carteira, como vemos aqui, são diversos CRIs, muitos deles voltados aí para o setor imobiliário, tendo inclusive os papéis com diversas garantias, muitas delas atreladas a imóveis. Perfeito, pessoal? De AFHI11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco também, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.